Depois de ontem, a mídia cai em cima da atuação do Rossi do Flamengo. Será que o Rossi está acomodado no Flamengo por não ter nenhuma pessoa à altura para substituir ele? Vamos ver agora o Piperno, a opinião do Piperno da Jovem Pan Esportes. Que algumas vezes o Vamp sabe, Piperno sabe, o Mauro talvez menos, mas eu cansei de falar que o Rossi não é goleiro para ser titular de Flamengo. Não é. Não é porque ele falhou ontem, não é porque eu achei o gol do Atlético Mineiro defensável, é porque eu acho que o Rossi ele é muito estabanado. Eu não vejo o Rossi, juro, com uma coordenação motora de goleiro. Ele pula errado, ele sai do gol errado, ele espalma a bola errado. Eu não acho o Rossi um goleiro para ser goleiro titular de Flamengo. O Rossi ontem teve uma falha ridícula, porque ele falha na saída do gol, ele não precisava sair do gol naquela bola se fosse para ficar ali igual uma barata tonta, e ele ainda falha por pular atrasado, porque a cabeçada ela vai em câmera lenta, parece que tinha sido uma tartaruga que tinha cabeceado a bola pro gol, e o Rossi demora para cair, cai igual uma banana, né? Foi um gol ridículo do Ceará. E, para mim, é a prova de que o Rossi não pode ser o titular do Flamengo. O Rossi é o típico goleiro que tem que ser um segundo goleiro. E olhe lá, porque ainda pode comprometer competições importantes, hein? O Rossi foi fundamental na classificação da Libertadores. E eu elogiei o Rossi por isso, mas eu não enxergo o Rossi com talento e até com coordenação motora, na minha opinião. Se eu fico analisando, né, o Rossi durante o jogo, porque eu tenho uma certa implicância com ele, e realmente, cara, para mim ele pula errado, ele espalma errado. Teve até uma bola no meio do gol que ele faz assim, espalma tudo errado, qualquer goleiro encaixaria aquela bola. Eu não acho, Marcos André, Rossi goleiro para Flamengo. Você acha? E outra, falhou feio ontem, né? Ele sai e tenta voltar, né? E nisso aí na volta dele, né? O Pedro Raul ganha do Léo Pereira, empata o jogo, né? Mas se você pegar dentro do plantel do Flamengo, ele tem que ser o titular mesmo, não tem. Né? A gente tá vendo alguns goleiros brasileiros, o John quer ir embora do Botafogo, parece que tem proposta para ir para a Inglaterra. Me parece que o Botafogo vai tentar trazer de volta o Neto, que era goleiro do Barcelona. Goleiros brasileiros jogando aí no mundo todo. E o Rossi vem da Argentina, né, com toda a bagagem. Mas eu acho sim, para o nível de goleiros que o Flamengo tem, ele tem que ser o titular sim. Não vejo os reservas sendo melhor do que o Rossi, não. É isso, galera. Opinião aí do pessoal da Jovem Pan, né? Eu já venho batendo neste canal dizendo que o Flamengo tem que contratar outro goleiro, porque o Matheus vai sair, já tem um pré-contrato fechado com o Cruzeiro, o Matheus Cunha, que é o nosso segundo goleiro. Então também o Matheus Cunha não chega aos pés do Rossi, na minha opinião, mas mesmo assim o Flamengo deve ir atrás de outro goleiro, porque acho que o Rossi está acomodado, né? E quando uma pessoa se acomoda naquela função, né, dá essas falhas que aconteceu no jogo contra o Ceará. Quem dirá em outros jogos? Então, para mim, o Flamengo tem que ir atrás de outro goleiro, não só goleiro também, mas zagueiro também, onde o Felipe Luiz deixou claro. Vou trazer também aqui a opinião do Vene Casagrande falando sobre esse assunto. O Flamengo precisa mirar a contratação de um jogador para uma outra posição. Você se enganou, você achou que eu fosse falar setor defensivo. Também acho, mas acho que no setor defensivo o Felipe Luiz deveria dar mais oportunidade aos jovens. Iago, João Vitor, esses jogadores jogam bem. O próprio Cleiton, que vai embora em dezembro aí, mas tem que jogar. Ele tem potencial, mas antes de um atacante, de um zagueiro, o Flamengo precisa contratar um goleiro, com todo o respeito do mundo ao Rossi. É um cara que eu já elogiei bastante, mas vem oscilando demais. Inclusive, no gol que o Flamengo sofreu para o Ceará, foi culpa dele. Foi uma falha bizonha
bizonha. Você conversa com qualquer goleiro, qualquer ex-goleiro, eles vão te falar, foi uma falha bizonha. E ele ainda quase falhou depois num lance ali de bola aérea, saindo muito mal. Ele vai muito bem com os pés, mas eu acho que goleiro, antes de tudo, tem que saber agarrar, gente. Não adianta nada saber jogar com os pés se o principal ele não faz da melhor forma possível, que é agarrar. E ele não está fazendo. E hoje o Rossi é o único goleiro. O Flamengo tem bons goleiros para vir futuramente. O Léo Nanete é um baita goleiro, jogador do Sub-20. O próprio Diogo Alves é um bom goleiro. O Matheus Cunha eu não acho que tem que ser goleiro de reserva imediato. Pelo contrário, vai embora em dezembro para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato. Se eu sou Flamengo, negocio com a Raposa para ele ir logo agora. O Flamengo precisa contratar um goleiro para brigar pela titularidade com o Rossi. Ou até mesmo para ser titular e o Rossi reserva. Porque o Rossi entrou na zona de conforto. Ele sabe, ele é ser humano, e ele sabe que não tem ninguém para tirá-lo do gol hoje. Então, se não tem ninguém, ele vai entrando ali na zona de conforto de maneira natural, como um ser humano entra. Ah, Vene, você também entraria? Não sei também, não estou aqui, não é o Vene o caso, é o Rossi. E o Rossi vem oscilando, o Rossi vem falhando. E não dá para o Flamengo, com o time que tem, perder jogos ou perder pontos por causa de bobeada de goleiro. Goleiro você tem que ter 2 bons no elenco. 2 bons, não é apenas um, não. E o Flamengo hoje não tem nenhum bom. O Rossi não é aquele goleiro que você fala assim, meu Deus, que baita. Não é, gente. Ele teve um bom momento aí, mas voltou a ser o velho e bom Rossi. É esse, inconstante. Em algum momento você sabe que ele vai errar. E errou contra o Ceará. Se ele não errasse, o Flamengo poderia sair de campo com a vitória? Não sei, não vou ficar aqui cravando. Mas a chance seria enorme, né? Isso é verdade, né? Mas assim, falar pra vocês que em mente não tenho nenhum goleiro. Se você tiver aí, deixe nos comentários o nome do goleiro que o Flamengo deva trazer, mas também isso é papel para scout, né? Principalmente do Flamengo, ir atrás de um goleiro, onde o Flamengo, eu venho batendo nesta tecla que o Flamengo precisa de um goleiro, de um segundo goleiro, onde o Matheus Cunha, para mim, já não é a altura do Rossi, onde o Rossi vinha apresentando, né? Agora o Rossi está nesta oscilação, onde se tivesse um segundo goleiro, com certeza, que eu falo, um segundo goleiro nas qualidades do Rossi, tá? Um segundo goleiro com certeza ia substituir ele. Então a gente também está sofrendo essa oscilação no gol, aonde está sofrendo também na zaga, onde Léo Pereira e Léo Ortiz estão jogando todo o jogo, praticamente já não aguentam. Eu acho que não sei como é que tá o físico desses jogadores, né? O Flamengo ele não vem colocando os meninos para jogar. Ele botou ali faltando 5 minutos, 10 minutos, mas para mim não é apresentar o jogo, principalmente do zagueiro, né? Então eu acho que ele tem que botar os meninos para jogar, e nesse brasileiro, né? Poupar o Léo Pereira, poupar o Léo Ortiz e botar esses meninos para jogar, como botou o Wesley, né? A gente tinha essa rixa com o Wesley no começo, quando ele se apresentou, veio das categorias de base, então insistiram no Wesley e o Wesley deu certo. Por que não os nossos zagueiros, né? Sei que é uma linha final, é uma linha importante, que é onde o Flamengo pode sofrer o gol, mas sofreu com os medalhões, com o Léo Pereira e Léo Ortiz na Copa do Brasil, naquele toque de bola. Então eu acho que tem que dar bagagem para esses meninos que estão chegando, né? E qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, se inscreva no nosso canal. Tudo que for tudo que for relacionado ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui pra gente debater.